Olá você aí que nos acompanha do YouTube, meu nome é Israel Augusto. Eu sou Elza Musi. E a gente usa a hashtag Israelza. É isso daí, mais um podcast para você hoje com o tema, qual é, Maridinha? As 5 feridas emocionais. Beleza, vamos falar sobre isso. Tem raízes na infância e pode impactar a sua vida como um todo. Elza tá especialista no assunto e a gente vai lidar com isso daqui hoje. Então, esse podcast nosso fica gravado aqui no YouTube, mas também você pode participar com a gente no nosso Instagram. Mas a novidade é o seguinte, toda terça-feira agora, 19h31, esse episódio também vai ser transmitido ao vivo no YouTube. Então o próximo episódio é ao vivo no YouTube. Eu não sei que episódio você está vendo, com certeza tem um númerozinho embaixo. Então ao vivo no YouTube também você vai poder participar com a gente. Agora você escolhe aonde você quer participar ao vivo do AreteCast. Se no IGTV do Florescer ou no AreteCast no YouTube. É isso daí. E para você que já está no YouTube, você está assistindo pelo canal AreteCast, porque você está assistindo o episódio completo. Mas se você quiser pequenos cortes, você pode ir direto no canal Shots do Arete, que tem aqueles cortezinhos selecionados para você mandar para alguém, dar aquela direta, ou simplesmente dar uma dica, ou se você quiser relembrar alguma coisinha. Ou para degustar em pequenas doses. Isso aí, shots é aquele shotzinho de degustar em pequenas doses. Como eu não sou de beber, meus shots vai num chá. Mas sem demora, vamos começar esse episódio de hoje. Vamos lá. Isso, gente. O que são as 5 feridas emocionais? Né? Isso é o resultado do estudo de uma autora chamada Lise Bourbeau. O que a Lise fez? Ela, ao longo de muitos anos de pesquisa, ela é da área de bioenergética. Para quem não conhece, bioenergética é uma área que pesquisa a somatização no corpo dos nossos conteúdos inconscientes, né? Então, e até os aspectos metafísicos também de tudo isso. E assim, a Lise, ela fez uma pesquisa bastante extensa durante muitos anos, onde ela identificou que algumas feridas que a gente vivencia na infância vão se manifestando no nosso corpo físico, tanto na forma como a gente vai se desenvolvendo, algumas características corporais nossas podem demonstrar que a gente tem essas feridas, quanto também algumas doenças que a gente pode ter. E por que isso? Porque em razão dessas feridas e da gente não querer estar em contato com elas, a gente esconde elas lá no nosso inconsciente e a gente veste máscaras. Vocês vão ver, a gente vai falar sobre isso, mas cada ferida, cada uma dessas 5 feridas que ela fala, tem uma máscara associada. Então, quanto mais profunda a ferida, mais frequentemente eu vou usar essa máscara, que nada mais nada menos é do que comportamentos que eu quero que os outros vejam, sabe? E que eu mesma quero me convencer de que eu sou só aquilo ali, aquela máscara, aquela persona que eu assumi. Tudo para não entrar em contato com a minha ferida. E são esses comportamentos que acabam provocando algumas reações fisiológicas e até doenças no nosso corpo. Interessantíssimo. Então, em resumo, são aquelas tretas que a gente passa na infância, né? Principalmente na infância e no início da vida aí como um todo, que a gente, por algum motivo, guarda num cantinho lá na nossa cabeça, no nosso inconsciente. Só que eu vou desenvolver um tipo de comportamento para eu compensar ou poder melhor atuar e enfrentar essas situações. E que isso vai ter manifestações durante a minha infância toda, na minha vida adulta. E o meu corpo... Nos meus relacionamentos, inclusive. Exatamente. E o meu corpo, o que ele faz? Ele pega essa coisinha que está lá no cérebro e joga também para manifestações aqui na parte física. Então, lá no meu cérebro, não. Na minha alma, no meu consciente, no meu inconsciente, ele pega isso daí tudo e joga no corpo, que são as famosas questões psicossomáticas. É claro que as questões psicossomáticas, todo mundo já ouviu falar, mas não são só... As causas não são só essas feridas, mas a gente vai estudar aquela coisa que a gente somatiza baseado nessas feridas. E é isso aí. Isso. Acho que uma forma bem tranquila de entender é a gente imaginar o seguinte. Imagina que eu tenho um ferimento aqui na minha mão. E foi um machucado meio feio aqui, assim, sabe? Só que, ao invés de olhar para essa ferida e tratar, eu não quero olhar para ela e eu vou e visto uma luva. Se eu visto uma luva, não significa que a ferida deixou de existir, ela tá ali. E pode ser até pior esse abafar, né? Porque se eu abafo uma ferida, ela pode infeccionar
e causar alguns danos piores para minha mão. E eu tô ali com a luva tampada, nem eu vejo, eu finjo que ela não tá lá, eu esqueço. Eu vou me relacionar com outras pessoas que também não veem, porque tudo que elas veem é uma luva. Então eu tô aqui me relacionando com Israel vai toca na minha mão. Toca, marido, na minha mão. Quando ele toca, dói muito. Porque tem uma ferida aqui embaixo. A culpa não é do Israel. Eu escondi a ferida, eu decidi não lidar com ela. Então é importante a gente saber disso, que a gente precisa tomar consciência das nossas feridas, que enquanto a gente está tampando, às vezes os nossos relacionamentos não estão dando certo porque as pessoas estão tocando nessas feridas e a gente está achando que a causa da dor é o outro. Quando na verdade a ferida é minha e eu não estou querendo olhar. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, né? E isso já traz um certo senso de autorresponsabilidade. O segundo, que também vai reforçar esse senso de autorresponsabilidade, é de que não necessariamente aquilo realmente aconteceu, é a forma como eu vivenciei, eu interpretei a experiência. Então, assim, claro que existem experiências traumáticas, tá? Na infância, existem genitores, pais, mães que realmente causaram danos profundos, sabe? Na alma de algumas crianças. Mas às vezes não aconteceu nada tão assim, só que eu interpretei, por exemplo, algo que minha mãe fez, por exemplo, uma brincadeirinha, como uma ferida de humilhação. Ah, ela tá me expondo para os outros. Fui eu que interpretei assim. E aí, tudo que acontecia semelhante, eu fui reforçando essa ferida, mas fui eu que interpretei. Às vezes não foi nada demais, né? Às vezes não foi nada demais. E aí, às vezes, a mesma experiência que eu tive, que eu vivenciei como humilhação, um irmão meu vivenciou igual e ele não sentiu nada. Tipo, não tinha significado. Ou então, eu tenho, sei lá, irmãos gêmeos que têm mesmo pai e mãe, viveram juntos a mesma experiência ali, que foi dolorosa para ambos, mas um vivenciou como humilhação e o outro como traição. Uhum. Entendeu? É como a gente interpreta. É importante ficar aqui muito claro isso. É a gente que interpreta, né? E aí é mais um motivo para a gente poder olhar para isso, porque se foi a gente que interpretou assim e transformou isso numa ferida, a gente também tem o poder de reinterpretar e curar. Com certeza. Né? Uhum. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar é um ponto que a Liz fala logo no começo do livro. Quem é a Liz? A autora. A autora do livro. A Liz fala logo no início do livro. E é um ponto que vai muito ao encontro do que a gente está sempre dizendo aqui. A gente está sempre mencionando que a importância do autoconhecimento, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque quando criados lá como almas, nós somos uma porção, né, divina, temos esse potencial, né? De imagem e semelhança de Deus. Só que quando a gente chega aqui, uma das primeiras coisas que acontece é a gente esquecer desse potencial. Mas ele está dentro da gente. Então, uma missão que a gente tem é a gente se lembrar de quem a gente é, porque quando a gente lembra, é muito mais fácil lidar com essas feridas e curá-las. É porque é uma questão de identidade, né? Uhum. Então, quando a gente tem uma identidade, né? A gente está identificado com quem a gente é de verdade, né? Que é o que a gente sempre traduz como imagem e semelhança de Deus, quando a gente bate os papos, a gente já sabe quem a gente é por essência, então fica muito mais simples de lidar com questões que, se você observar bem, são transitórias, né? Exatamente. Porque o que acontece? Por não ter consciência de quem eu sou, eu vivencio essas feridas aqui. Para esconder essas feridas até de mim mesma, eu crio uma máscara e me identifico com a máscara. Uhum. Aí, se eu deixo cair essa máscara, olho para a ferida e além dela, eu vou lembrar dessa essência.
E eu vou compreender, inclusive, que na alma nós desejamos vir para cá, né? Eu não acredito lá que Deus criou a gente, a alma, com o livre-arbítrio e falou assim, você é obrigado a ir para ter uma experiência terrena. Não, eu acho que a gente desejou estar aqui. Então a gente desejou e a gente está aqui porque a gente quis conhecer esse mundo. E o quanto antes a gente olhar para essas feridas, esses ciclos vão deixar de se repetir na nossa vida, né? Porque a ferida, ela aconteceu lá na infância, mas enquanto a gente não aceita, compreende, lida com ela, novas situações, a gente vai atraindo novas situações que vão justamente reforçando aquela ferida. Com certeza. Porque a gente precisa passar por essa experiência de aceitar, né, marido? Porque faz muito sentido a gente atrair o que é semelhante à ferida, né? Porque é um desejo interno de resolver o problema, né? Porque no fundo a gente quer curar, né? E quando a gente atrai aquela alma iluminada, outra pessoa, é porque você tem alguém que está querendo te iluminar, né? Está querendo te curar de alguma forma pelo relacionamento. Mas o fato é que a gente está querendo se curar, então a ferida está exposta e acaba que a gente vai também trazendo qualquer coisa que é ruim, né? A gente não está vendo, por mais que a luva, na metáfora que você disse, mas a gente está fazendo proliferar ali um montão de coisinhas que o cortezinho aconteceu e aí veio uma bactériazinha e ela se proliferou e tal, e deu um fungozinho ali por causa da ferida fechada e tal. Ferida fechada não, o ambiente fechado. E aqui dali vai só piorando a situação. Então a gente só vai atraindo novas coisas e atraindo mais coisas para nos machucar ainda mais nesse caminho, né? Exatamente. Quanto antes a gente aprende, né? A gente tira aprendizados disso, mais cedo a gente sai dessa situação. Eu acho muito interessante essa linguagem de personagem, porque quando a gente fala máscara, gente, por que a máscara a gente fala? No teatro grego, eles utilizavam máscaras, né? Então, uma máscara tinha um sorriso, outra tinha uma cara de tristeza, outra era mais colorida, outra não era. Porque o mesmo ator poderia vestir várias máscaras e ele fazer diversos papéis. E é justamente isso, o mesmo ator veste várias máscaras para desempenhar vários papéis. Ou seja, nós temos vários papéis na vida, nós vestimos várias máscaras para poder atuar. Já viu uma técnica de atuação que você vivencia o personagem o máximo de tempo que você puder? É o que, por exemplo, aquele cara que fez o Coringa, sem ser esse Coringa do Joaquin Phoenix, aquele outro... Ledger? Não, o outro. Não, aquele que fez junto com a Arlequina, Com a Arlequina, eu esqueci o nome Jared dele. Leto. Jared Leto. Ele é adepto desse tipo de coisa. Então, o que ele fazia? Ele se identificava com o personagem na busca de... Eu vou viver esse personagem de qualquer jeito o tempo todo. Então, ele mandou rato, ele mandou barata para os amigos deles no set. Ele fazia as coisas, ele fazia piadas, ele fazia coisas de mau gosto e tal. Ele ficou meses tentando viver o personagem. A atuação dele não foi muito boa, não. Mas... eu acho tão injusta a crítica, eu gosto. Mas, enfim, opiniões à parte, tanto a minha quanto a sua... Essa é a questão. E às vezes a gente se identifica com o personagem. Esse é o problema. Então, eu tenho uma ferida, eu crio um personagem para ela, me identifico completamente com ele e fico vivendo por meio desse personagem, gastando energia nele o tempo todo. Eu fico imaginando quanto esse cara gastou energia o tempo todo para buscar vivenciar o Jared Leto, vivenciar o Coringa, ao invés de ser quem o Jared Leto deveria ser. E assim acontece com a gente. A gente faz o esforço o tempo todo para não ser a imagem e semelhança. Então a gente vive botando um monte de máscara, vivendo um monte de coisas para tentar se identificar com um tipo de personagem. E o final das contas é que dá ruim. Com certeza. E aí a gente precisa o quê? Desmontar. O que pode ser melhor do que ser imagem e semelhança de Deus? Pois é, e aí nesse lance de desmontar, o que a gente fala? Às vezes a gente passa por uma situação, ou alguém fala alguma coisa pra gente, ou a gente vê alguma coisa, vivencia, e aquilo a gente fala assim, nossa, aquilo me desmontou, quebrou minhas pernas. Por que a gente fala isso? Porque, de alguma forma, aquilo conectou com aquilo que é de mais verdadeiro que está no teu íntimo. Então, por isso que ele te desmontou.
porque você conseguiu enxergar alguma coisa ali. Então, para sair do personagem, a gente precisa... Desmontou a máscara, né? Exatamente. Todo aquele artefato, todos os aparatos que eu coloquei para vivenciar as situações. Então vamos lá, amor. Exatamente. Então, gente, entrando no assunto. São 5 as feridas emocionais que Lise Bourbeau, a autora do livro, elencou, que a gente vivencia na infância. São elas: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Isso. Para cada uma delas existe uma máscara associada. Então, quem sofre a ferida da rejeição vai usar a máscara do escapista. Eu vou explicar, tá? Cada uma. Só tô dando um panorama. Quem sofre a ferida do abandono vai usar a máscara do dependente. Quem sofre a ferida da humilhação vai usar a máscara do masoquista. Quem sofre a ferida da traição vai usar a máscara do controlador. E quem sofre a ferida da injustiça vai usar a máscara do rígido. E agora vamos explicar o que são, como que acontecem essas feridas uma por uma. Começando pela rejeição, porque é a que acontece primeiro, né? Que cada uma delas tende a ocorrer num determinado período da infância. A ferida da rejeição, ela pode acontecer até mesmo antes do nascimento, ali no ventre, até mais ou menos 1 ano de idade. E por que pode acontecer até mesmo antes da criança nascer? Porque imagina o seguinte, vamos pegar aqui alguns exemplos. Eu tenho um casal recém-casado que está vivendo uma situação muito difícil financeira, quase que de miséria, digamos assim. E a mãe descobre que está grávida. E aquilo se torna alvo de uma grande preocupação para eles. A gente sabe, hoje a ciência mostra que a criança ainda no ventre, ela já sente algumas coisas que a mãe sente. Ela já vivencia algumas experiências. Então, inconscientemente, ela já sentiu ali que ela veio como um peso. E ela pode interpretar isso como rejeição. Eles não queriam que eu viesse. Então, gravidez indesejada, ou aquela em que um dos dois queria fazer um aborto, o outro não deixou, né? Então, existem... Fruto de um estupro, de qualquer coisa. Exatamente. Então, experiências vivenciadas ali no ventre ou logo nos primeiros meses de vida que possam ter sido interpretadas como rejeição. Essa é a ferida da rejeição. Sendo que, geralmente, essa ferida ela vai acontecer com o genitor do mesmo sexo da criança. Então, se eu sou menina, geralmente eu vou sentir a ferida da rejeição com a minha mãe. Se eu sou menina, eu vou sentir com o meu pai, né? E é importante dizer que essa ferida, ela toca o ser. Eles não me aceitam por quem eu sou, né? A minha vinda não era desejada. E essa é uma ferida tão profunda, mas tão profunda, que por acontecer assim, logo no iniciozinho da vida, na minha chegada ao planeta Terra, é como se a criança sentisse que ela não pertence, que ela não faz parte daqui. Muita gente tem essa ferida, tá, gente? Eu vou confessar a vocês que eu, durante muito tempo, tive esse sentimento de que eu não era desse mundo. Uhum. E, frequentemente, quando eu converso com jovens, adolescentes, eu escuto esse tipo de frase. Eu sinto que eu não sou daqui, que eu sou de outro planeta. É um sentimento de que você não faz parte. Não é só do seio familiar, é desse mundo. Você não quer estar aqui. E por isso que a máscara de quem sofre essa ferida de rejeição é a máscara do escapista. Por que escapista? Porque a pessoa ela vai fazer de tudo para escapar das vivências materiais concretas, da experiência terrena. É uma pessoa que ela vai viver no mundinho dela, no mundo da fantasia. Quando criança,
Aquela criança que tá ali sozinha, parece que viajando no mundo dela. Ela, ela tá sempre em fuga na própria mente, Criando assim. válvulas de escape, né? Exatamente. E ela aprende a fazer isso na própria mente dela, ela cria as suas próprias fantasias, para não se conectar ao mundo real, porque a primeira experiência que ela teve de conexão com o mundo real foi muito dolorosa. Causou uma dor muito profunda. Você conhece alguém, amor, que sentiu-se assim, ou que você acredita que possa ter essa ferida? Sim, conheço. Você acha que rola também, não só em relação aos pais, mas em relação ao irmão mais velho, alguma coisa assim, Sim, é possível. né? Isso aqui que a gente está falando é porque é o que acontece com muito maior frequência, mas pode acontecer. Com uma figura outra de autoridade, né? Por exemplo, É. professores, alguma coisa ali. Que a criança vai para uma creche muito nova, né? Às vezes ali, por exemplo, eu mesmo fui para creche com 2 anos de idade. Passei Eu fui bebê. boas horas do dia, né? Ali com cuidadores, né? Então, todos esses objetos, né? Essas pessoas, elas exerciam influência em mim de alguma forma, né? Então, acho que isso pode ser pode ser expandido mesmo, né? Para qualquer relacionamento assim mais próximo e talvez um nem tão próximo, mas um que seja muito traumático. Às vezes a pessoa não tem nem um relacionamento com aquela pessoa, mas foi muito traumático e se instalou ali uma ferida de rejeição que ela pode projetar, né? Se for um homem, ela pode projetar em qualquer pessoa do sexo masculino, né? E se for uma mulher, ela pode também projetar com qualquer pessoa do sexo feminino. É, isso pode acontecer. E uma coisa interessante é que a criança que sofreu a ferida da rejeição é mais comum acontecer com ela do que com as outras. É aquele sentimento de que, tipo assim, eu acho que eu fui adotado, ou fui trocado na maternidade. Aí quando tem aquele irmão ainda que faz aquelas brincadeirinhas, tipo, minha irmã jogava essa pra mim, que eu fui achada numa lata de lixo no Morro do Borel. Meus irmãos também. Meus irmãos também. Aí se a criança já tem a ferida da rejeição e é escapista, ela pode acolher isso. E acreditar e ficar assim, nossa, será então mesmo? Porque ela não se sente parte, né? Então, é meio que confirma pra ela aquele sentimento. E às vezes acho que o clima familiar também contribui. Às vezes o pai e a mãe estão num processo de separação e tem um filho, né? Então ela sente que ela veio no momento errado, ou que os pais estão, sei lá, num sofrimento porque eles têm que estar ali, né? Por causa dela. Então, no fundo, ela se sente rejeitada, porque ela não foi abraçada por nenhum, porque eles vivem né, por obrigação juntos e ninguém abraçou a criança, né? Então ela sente a rejeição, então isso faz muito sentido. Então ela tem uma dificuldade de autoestima muito grande, ela sente que ela não tem valor, porque ela não se sente parte, ela não se sente acolhida no seio familiar. Existem para cada uma dessas feridas existem características físicas, tá? Corporais, que vão se desenvolvendo. A gente não vai entrar nesses detalhes porque é muita informação que não daria pra gente falar numa live de 1 hora e meia. Mas, só para exemplificar aqui uma situação, a pessoa que tem ferida da rejeição, ela tende a ter um corpo um pouco mais franzino. E principalmente ali na infância, por ser o pequenininho, mais franzininho, mais frágilzinho, um dos pais pode observar e interpretar que aquela criança é frágil e querer super proteger. E essa super proteção causa nela uma sensação de sufocamento. Justamente porque, por ela ter experimentado a ferida da rejeição e ela não se sentir parte, ela desistiu dessa vivência e da conexão material. Então, quando isso acontece, que já é tarde porque ela já se sentiu rejeitada, que vem alguém tentar super proteger, ela não quer o toque, ela não quer a experiência material. Então, todo o excesso de atenção sobre ela vem como forma de sufocamento. Ela quer escapar mais ainda, né? Ela vai mais intensificar porque ela quer ficar mais
no canto dela, né? Então, uma pessoa que também, quando cresce, vai ter dificuldades de experimentar o afeto, porque ela associa que a expressão do afeto vai sufocá-la. Porque ela vivenciou isso na infância, né? Então, ó, alguns comportamentos do escapista. A gente pode observar que são pessoas que evitam tocar os pés ao solo, que andam, correm meio que na ponta dos pés, quando tá assim na cadeira, fica com os pés balançando ou cruza os pés. Por quê? Porque não aterrou. O que é aterrar? Aí eu tomar posse da terra, que é o planeta que eu vim. É eu caminhar sobre a matéria. O escapista, ele não quer. Né? Ele quer fugir daqui. E por que é tão importante, gente, a gente olhar para essas feridas? Qualquer pessoa pode chegar, tá? Nesse ponto, se ela estiver muito ferida, profundamente ferida. Mas o escapista, por exemplo, ele nunca aceitou estar aqui. Então, se a ferida dele se aprofunda muito e entra num estágio de depressão, é uma pessoa que pode ter fortes tendências suicidas. Ah, com certeza. E há alguns vícios, né, que anestesiam, né? Então a pessoa quer válvulas de escape, ela vai utilizar escapar. drogas, bebidas, então ela pode utilizar como uma forma de anestesiar, né? O caminho dela aí que ela precisa viver. É uma pessoa que ela come pouquinho, ela pode sentir raiva do genitor que causou a rejeição e projetar isso também nas pessoas do mesmo sexo com ele, né? Por exemplo, se eu sofri a rejeição da minha mãe, eu posso sentir muita raiva da minha mãe e de outras mulheres. E quando mulheres eu tenho conflito com outras mulheres, eu meio que paraliso, porque é como se eu estivesse diante da minha própria mãe me rejeitando de novo. Então, é justamente aquela coisa que a gente falou, a ferida que está debaixo da luva ali, vem alguém e toca. É mais ou menos isso que acontece. Sim, tem uma tendência a se tornar perfeccionista, porque ela quer provar, tanto para si mesma quanto para os outros, esse valor que ela julga não possuir. Mas é uma coisa assim que oscila, ao mesmo tempo que ela tenta fazer as coisas para ser perfeita, ela meio que desiste, porque para ser perfeita tem que cuidar das coisas materiais, né? Que é o que ela não quer. Né? Aí isso começa a pesar muito, aí ela vai e desiste, abandona os projetos ali. E o que mais, amor? Além das características comportamentais, fisiológicas, a gente tem mais o quê? Para falar do escapista. Na verdade, as características fisiológicas que pode acontecer no corpo, né, com o escapista. Olha como que é interessante, gente, como faz todo sentido. Problemas de pele. Porque se eu não quero estar na matéria, não quero me relacionar, não quero ter essas experiências materiais, eu projeto problemas de pele, querendo dizer assim, não quero ser tocada. Né? Faz sentido. Se eu torno o meu exterior repugnante para as pessoas, ninguém vai querer chegar perto de mim. Porque entenda uma coisa, o escapista, ele se sentiu rejeitado. Então ele próprio busca a solidão. Porque é melhor para ele já ficar sozinho logo do que ele tentar se relacionar e experimentar ser rejeitado novamente. Então ele busca ficar sozinho, ele cria situações para se afastar das pessoas. Então ele rejeita para não ser rejeitado. Isso é uma das coisas mais interessantes que vocês vão ver aqui. Em todas as feridas tem isso. Você acaba provocando nos outros aquilo que foi feito em você, inconscientemente. Então, se você tem a ferida da rejeição, muito provavelmente pessoas tentaram se aproximar de você e você as rejeitou. Porque você teme
o relacionamento, porque é como se fosse o risco de ser rejeitado novamente. Então, o que você faz? Você vai lá e rejeita primeiro. Pra afastar, né? Então, problemas de pele querem dizer mais ou menos isso, né? Não quero ser tocado, não me tira do meu casulo. Tem vários outros, né? Tem Depressão. predisposição à anorexia, que é o desejo de desaparecer. A pessoa vai diminuindo, 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 diminuindo. Faz muito sentido. E o genitor? Qual o papel de cada um, então? O genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar. Deixa eu só continuar falando das doenças, a gente Tá. vai para isso aí. Né? Então, arritmia, que é aquela sensação que meu coração vai sair do peito, tipo, tentando escapar das situações penosas, né? Agorafobia, que é um pânico relacionado ao momento presente, não quero estar aqui agora. Hipoglicemia, que isso aqui é uma consequência de usar o açúcar como fuga, como o Israel falou, né? O escapista ele vai buscar válvulas de escape. Podem ser drogas e também pode ser o doce, o açúcar. Uma tentativa de ter um pouquinho de prazer na vida, né? Já que eu não me relaciono, eu não vou conseguir obter alegria no me relacionar, eu vou buscar o doce, né? O açúcar. A depressão, como o Israel falou, e se ele for um suicida potencial, tem grandes chances de não falhar. Então, se você conhece alguém com essas características de escapista e essa pessoa está deprimida, dê atenção, busque ajuda para essa pessoa, porque o risco é alto de um suicídio. E a psicose, porque o escapista, ele rejeita a si mesmo. E por rejeitar a si mesmo, ele pode ficar obsessivo em tentar ser outra pessoa. E adotar a identidade de outra pessoa e querer ser aquilo ali e... Se fragmentar por inteiro, Exatamente, né? se fragmentar. Bom, é isso. Aí você falou o quê do papel dos pais? Eu vi ali que o genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar, a nos amar e dar amor. Então o genitor do sexo oposto nos ensina a receber o amor. A gente até já falou sobre isso em alguma instância nos outros podcasts. Né? E eu acho que a gente pode prosseguir, a não ser que você tenha mais alguma coisa para falar. Não, dele. pode prosseguir. Então é bem isso que você falou, que o genitor do mesmo sexo tem a função de nos ensinar a nos amar. E aí, como a rejeição está relacionada ao genitor do mesmo sexo, então se eu não aprendi isso com ele, eu não vou me amar, eu me rejeito também. Então eu não estou satisfeita com o que eu sou. Aí eu não quero ser. Por isso eu não quero estar aqui, né? Então é isso, gente. Basicamente essa foi a ferida da rejeição com a máscara, né, do escapista. E a gente vai passar para a próxima, que é a ferida do abandono, que tem a máscara do dependente. A ferida do abandono, ela acontece entre ali 1 ano de idade e 3 anos. E aí, ao contrário da rejeição, ela vai acontecer muito provavelmente com o genitor do sexo oposto. Então, se eu sou menina, eu vou me sentir abandonada pelo pai. Se eu sou menino, eu vou me sentir abandonado pela mãe, né? É importante fazer aqui uma diferenciação, porque tem gente que vê rejeição e abandono como a mesma coisa. Então, para a gente diferenciar, rejeição é eu não quero estar com você. E abandono é eu não posso. É demais para mim, então eu vou abrir mão dessas preocupações, desse peso, vou entregar esse peso para outra pessoa e tal. Entendeu? Então, o abandono tem a ver com isso, eu não posso. Exemplos. Tá. Na rejeição, a gente falou que a ferida toca o ser. Aqui toca o fazer. Né? Não me amam por aquilo que eu faço. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente entender a ferida aqui do abandono. Uma criança que tinha toda a atenção voltada para ela, aí vai e ganha um irmãozinho novo. Então,
eu me senti abandonada pelo papai, que agora ele só olha para o meu irmão. Uhum. Né? Ou então uma criança que descobre um problema de saúde muito cedo. E os pais dão ali assistência médica e tal, só que eles têm que cuidar das coisas, né? Trabalhar, etc. E aquela criança passa muito tempo sozinha no hospital. Ela se sente abandonada lá pelos pais. Eles não me amam pelo que eu tenho, dessa doença aqui, né? Então, ela se sente abandonada. Tem vários exemplos. Então, deixa eu ver aqui. A mãe que vai tentar a vida na cidade grande deixa o filho morando com a avó. Muito comum, né? Então, você imagina, gente, quantas pessoas no Brasil a gente não tem com a ferida do abandono. Porque isso é um contexto muito comum. Um dos genitores, Até às vezes, nem hoje. saiu, mas é muito ausente, porque, sei lá, tem que trabalhar 2, 3 empregos, então a pessoa sente o esvaziamento ali no lar, né, da figura paterna ou materna. E como que é por que cria-se essa máscara da dependência? Porque o sentimento é de que me faltou essa nutrição afetiva. Então, a pessoa fica dependente dessa nutrição. E aí, ela é uma pessoa que ela vai achar que o pai ou a mãe, né, dependendo, ele não está acessível para ela, ele não quer nutri-la, não se interessa por ela, ela sente que ela não merece a felicidade. Não me nutriu afetivamente porque eu não mereço, porque eu não sou bom o suficiente. E essa pessoa, para ela, essa ferida do abandono, ela é tão dolorosa que qualquer coisa é melhor do que ficar sozinho. Então, por isso que a gente vai ter aquelas situações de dependência, onde a pessoa está numa situação altamente degradante. Você tem lá uma mulher que está com o marido que bate, que humilha, que trai, mas ela não consegue sair dali. Porque a ferida do abandono ela foi tão forte, tão profunda, que ela criou uma crença na cabeça dela que qualquer coisa é melhor do que ser abandonada. E ela vai se sujeitando. Aí você não sabe explicar o porquê, né? Que a pessoa fica daquele jeito, tá aí das questões. Então, sempre que... Qualquer situação em que a pessoa perde a atenção da outra, sei lá, no trabalho, de repente eu tô aqui no momento assim de ascensão profissional, só que aí o direcionamento da empresa migrou para outro assunto. E o que eu trato aqui no meu setor perdeu a importância. Eu vou experimentar aquilo como abandono. Né? Qualquer situação onde o foco saia de mim, abandono. Tudo eu interpreto como abandono. E aí eu me sinto como? Desnutrido emocionalmente. Por me sentir desnutrido emocionalmente, eu interpreto isso também fisicamente. Tá me faltando comida. Então o que eu faço? Eu como. E eu também nunca posso aceitar ser feliz ou felicidade, porque em algum momento isso vai ser tirado de mim, alguma coisa vai me abandonar, vai me deixar. Então são pessoas assim que têm uma tristeza muito profunda na alma por causa desse abandono, né? Então gera uma insegurança muito grande. Então tudo aquilo que é bom, ela tem medo de perder. Então é melhor eu evitar, não ter, né? Não quero ter para não ter a sensação, mais uma vez, do abandono. Isso. Então, a pessoa que ela usa essa máscara, ela do dependente, né? Ela assume 2 papéis que ela fica oscilando ali. A gente já falou desses papéis aqui em outros podcasts. O da vítima. Por quê? Porque ela fica criando situações para ser o coitadinho, para que a atenção fique voltada para ela. Porque aí eu vou precisar de cuidados especiais, eu vou precisar de atenção, carinho, cuidado, e as pessoas não vão poder me abandonar. Por isso que eu me torno vítima e fico manipulando a situação para as pessoas ficarem em torno de mim.
E, em certos momentos, de vítima, eu vou pra Salvador. Por quê? Aí eu fico ali ajudando todo mundo. Ajudando. Por quê? Não é porque, de fato, eu sou uma pessoa extremamente generosa, que eu quero ser bonzinho. Não é isso. Na verdade, é uma forma de comprar o afeto e a atenção dessas pessoas e também de torná-las dependentes de mim. Porque se eu faço tudo para elas não vão conseguir fazer sozinhas. Se elas não conseguem fazer sozinhas, elas vão precisar sempre de mim por perto para fazer para elas. Aí não vão poder me abandonar. Tudo que ela puder barganhar nesse sentido, né? Vai fazer. Vai desde objetos materiais, a sexo, a coisas que ela vai poder centralizar para as pessoas dependerem dela, né? E toda vez que ela perde o foco, ela perde controle. Se eu perder o controle, eu não tenho o que eu quero. Então, eu tô sempre tendo que me ajustar, né? E buscar ser ali a pessoa que vai estar no... não necessariamente no controle, mas com foco, né? Então... Eu tô rindo, sabe por quê? Porque eu olhei pro lado pra ver o que eu ia falar o próximo. Aí fala assim, que aprecia o toque físico, se apoia nas pessoas ou inclina-se sobre objetos. E vocês podem observar que todo podcast eu falo me inclinando pra frente, eu me apoio em cima de Israel, eu me apoio aqui. Por quê? São comportamentos que a gente vai desenvolvendo e que tem muito a ver, né? E aprecia o toque físico. Eu já falei pra vocês aqui em outras situações que eu fui codependente. Então eu tinha essa ferida do abandono muito forte e eu usei a máscara do dependente por muitos anos na minha vida, né? Eu considero que essa ferida foi curada em mim, mas foram muitos anos vivendo assim. Então você vai ver alguns padrões de comportamento que existem ainda. Então eu ainda aprecio o toque físico. E eu ainda faço essas coisas, eu me apoio, né? Mas você não é pegajosa. Não. Porque tá curado. Talvez eu fosse se não tivesse, eu não sei. Não sei. Até porque eu sou muito atrativo, né? Eu sou muito atraente, então... Tá bom. Aí, gente, vamos falar aqui das reações fisiológicas. Uma coisa muito séria que acontece com o dependente. Ele reage fisiologicamente às emoções dos outros. Tipo assim, ele se sente responsável pelo sentimento do outro. Se o outro tá feliz, se o outro tá triste, a culpa deve ser minha. E aí ele fica desesperado, porque se ele não fizer alguma coisa a respeito, ele acha que o outro vai abandonar ele. Então, ele também pode sofrer dessa agorafobia, que é esse pânico do aqui e agora, porque se ele estiver, por exemplo, num lugar muito aberto, exposto a multidões, muita gente, é como se ele estivesse captando a emoção de todo mundo ao mesmo tempo. Ele é muito, muito aberto, muito sensível às emoções alheias. E é como se ele se sentisse responsável pela emoção das pessoas. Gente, que peso, né? Coloca muita coisa na mochila, não coloca, não? Nossa Senhora! Pra carregar. É muita coisa. Então, pode acontecer de ser uma pessoa que não consegue ganhar peso, justamente por conta desse negócio. Eu não fui nutrida o suficiente. Então, mesmo que ponha muita coisa pra dentro, parece que não absorve, né? Pode ter problemas de trato digestivo, pâncreas, glândulas suprarrenais, por conta dessa carência nutricional, que ela também se manifesta fisicamente. A pessoa deixa de absorver nutrientes. Gente, o nosso corpo é inteligente. Então, aquilo que a gente alimenta na nossa mente também está sendo comunicado com o corpo. E ele vai reagir de acordo. Um caso clássico é ter mulher que está com dificuldade de algum nutriente na gravidez, ela quer comer parede. Entendeu? Que vontade de morder um tijolo. Isso é a coisa mais normal. Comer terra. Não precisa viajar na maionese pra você ver isso, não. Todo mundo já viu alguma coisa dessa. Histeria. O que é histeria? É uma criança interna que está desesperada para receber o leite materno. E aí ela berra pedindo, me dá leite, mamãe. Então a histeria é uma forma de você dizer isso, preciso de nutrição afetiva, emocional.
Então a pessoa perde controle e fica histérica, começa a gritar, né? Oh, meu Deus! Miopia, medo de ver longe, de olhar para o futuro. Não raro desenvolve essas doenças mais raras ou ditas incuráveis, justamente para necessitar dessas atenções e cuidados especiais, né? Se eu estiver muito doente, fulano não vai ter coragem de me abandonar. E pode até prolongar, né? A pessoa fica prolongando doenças, né? Situações exatamente. de depressão, de não sei o quê, porque ela está sempre na necessidade de inconscientemente ter atenção. ela boicota a própria cura, porque no momento ali da doença ela de repente recebeu um pouco da atenção que ela desejou a vida inteira e ela quer manter isso. É pesada, né, gente? Quando a gente olha profundo. Vamos passar para a próxima, que a gente ainda tem 3 feridas para falar? A próxima é qual, Maridinha? Humilhação. Humilhação. Diga aí como é que é a pessoa com a ferida da humilhação. Também acontece ali entre 1 e 3 anos de idade, que é o período que a gente tá passando pelo desenvolvimento motor. Desenvolvimento do corpo físico, a gente tá aprendendo a falar, a andar, né? A correr, né? A se limpar, a usar o banheiro sozinho, né? Então, por que que a ferida da humilhação? A criança, em algum momento, ela se sentiu exposta fazendo uma dessas coisas. Então, também vai tocar o fazer, né? Então, o pai ou a mãe ali, geralmente a mãe, tá? Porque é com quem a criança tem mais contato nesse período, mas pode ser qualquer um dos dois. Ela se sentiu exposta, ela sentiu que ela passou vergonha, ou que ela envergonhou a mãe com alguma coisa que ela fez. Então, vamos dizer assim, sei lá, a criança chegou, tirou a fralda de cocô e espalhou pela casa inteira, sujou a parede, sujou o chão. Aí um dos genitores chega lá e paga o sapo, e briga, e chama de porco, de não sei o quê. Aí a criança cria aquela coisa assim, nossa, o que eu fiz foi muito grave, né? E se sente muito envergonhada. Ela experimenta aquilo como humilhação. Ou fez xixi na cama. Qualquer coisa relacionada a isso, né? Que ela não dá conta de fazer, já era esperado dela, então ela pode ser comparada, pode ser humilhada por ela não conseguir fazer alguma coisa. E aí vai criando essa dificuldade de fala, não tá conseguindo falar, aí alguém debocha disso, né? Então, a criança se sente ridicularizada na sua fase de desenvolvimento motor. Então, basicamente, a humilhação é isso. Então, quando criança, ela sente que ela não tem liberdade, porque qualquer coisa que ela faça vai expor ela a uma nova humilhação. É pesado, é muito pesado. Inclusive, o maior medo do masoquista, que é a máscara dele, é a liberdade. Porque ele acha que se ele tiver liberdade, ele vai sair desenfreado fazendo um monte de besteira. E o pior é que isso acontece. Porque ele se controla tanto a vida inteira para não agir, para não se envergonhar. E aí o que acontece, gente? Imagina um leão enjaulado que tá ali, todos os seus instintos aprisionados e passando fome, não sei o quê. Quando você solta, esse leão sai fazendo a bagaça. Mas ele não é um controle mais punidor? É punitivo. Não é um controle assim, tipo, eu acho que eu não devo fazer uma coisa mais ponderada. É uma coisa Não, é um controle punitivo. E punitivo, tem que ser uma coisa. Porque é masoquista, né? O comportamento. Então, é que eu mereço a dor, que eu mereço a humilhação. No fundo, ele acha que merece. Inclusive, uma característica do masoquista, é muito comum pessoas masoquistas serem aquele palhaço da turma. Aquele que faz as gracinhas. Porque inconscientemente eu vou me humilhar primeiro. Eu busco a humilhação. E quando é equilibrado é uma coisa, mas quando não é,
Uma das características, inclusive, de pessoas geniais, né, é o humor autodepreciativo. Mas não tipo assim, eu preciso me humilhar primeiro. É simplesmente, cara, tenho isso, eu Não sou vou me levar a engraçado, sério não vou me levar a demais, não sério vou ser tão demais. exigente Isso, comigo. Mas no exatamente. caso do masoquista, não. No caso do masoquista. Na verdade, talvez essa pessoa que tenha chegado aí pode ter sido um masoquista que curou sua ferida. Uhum. Mas o masoquista é esse humor autodepreciativo mesmo, sabe? Punitivo, né? Punitivo. Ele sente que ele merece ser humilhado. Então eu vou me humilhar primeiro para não dar chance para ninguém. Porque É. se eu mesmo me der uma cagada, quem é que vai precisar fazer alguma coisa, né? Vai chutar cachorro morto? Essa é a ideia. Isso. Geralmente é uma pessoa que é muito apegada com a mãe. Embora sinta ao mesmo tempo que a mãe é um peso. Por quê? Porque ele teme envergonhar a mãe. Então ele tá o tempo todo cuidando para não fazer nada que vá envergonhá-la. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse apego, ele tem essa coisa assim, nossa, minha mãe morresse seria um alívio. E isso causa mais vergonha ainda nele. E aí ele se pune mais ainda. Por isso. E a vontade disso é ele querer amadurecer, de certa forma, né? De ser, de alguma maneira, ser dono de si, né? Esse desejo interno aí que reprime, né? Aquela pessoa que quer ser ela mesma, quer sair do estado de humilhação da própria autonomia que não teve, né? Então, porque eu fui humilhado pela autonomia que eu não tinha. Então eu tenho, no fundo, um desejo de crescimento. Eu preciso crescer, eu preciso me tornar quem eu sou. E quem é que cuida de mim? É minha mãe. Né? Quem que cuida, quem me protege, quem me envolve na vida, quem faz um invólucro em mim? Minha mãe. Então faz muito sentido dele ter um pensamento ou outro que vem do inconsciente. Não é que ele quer ir lá e dar uma facada na mãe dele, mas esse pensamento que vem do inconsciente é simplesmente um pensamento que diz assim, olha, você está precisando amadurecer, você precisa se desvencilhar, você precisa deixar, né, o pai e a mãe de alguma forma, né? Então é muito interessante. Então, se é uma pessoa masoquista, é uma pessoa que ela não aceita o prazer da vida, ela vai buscar situações complicadas, difíceis para vivenciar. Ela vai... quando ela se coloca em situações assim para ajudar os outros, na verdade, o intuito maior não é de fato o ajudar o outro, é criar obrigações para si. É colocar mais um peso nas próprias costas. Né? Você riu por quê? Você lembrou de alguma situação? Não. Tô tentando relacionar assim com outras coisas que a gente estuda tanta coisa, esses assuntos se cruzam, né? Então, essa questão, por exemplo, dele desejar a morte da mãe, foi algo que eu comentei com você semana passada, de que Jung conta de um sonho de uma paciente que sonhou que a mãe que ela matava a mãe para casar com o pai. E no fundo, depois que foi investigado, era só um desejo Tem um de filme tentar também infantil. crescer. Não sei se é 15 minutos depois da meia-noite, um negócio assim. Um filme infantil que o menininho também sempre sonha que a mãe dele tá morrendo, verdade. ele fica tentando pegar. Tal, e no fim das contas, na terapia dele, ele descobre que ele estava desejando a morte da mãe. Porque a mãe, ela acho que estava numa doença lá, e ela estava sofrendo muito. Além de ser um peso para todo mundo, ela estava sofrendo muito. Então, lá no inconsciente dele, ele desejava que ela deixasse de sofrer e morresse. Só que isso gerava muito constrangimento. Como assim eu posso desejar a morte da minha própria mãe, que eu amo tanto? E aí ele abafava isso, só que toda noite ele sonhava. Ele tinha esse pesadelo. É uma pessoa que se torna muito controlada e controladora, mas por esse medo de passar vergonha. Tudo dele é pequenininho. Fala assim, você tem um minutinho pra mim? Posso fazer uma coisinha? Tudo assim. Inclusive, comumente, tá, gente? A gente fala dessas características aqui,
A pessoa que ela tem essa ferida, não necessariamente ela vai ter todas, tá? É que quanto mais profunda for a ferida para ela, e ela tem a tendência de ter mais dessas características. E principalmente por padrão, né? A pessoa tem Uhum. por padrão agir desse jeito, né? Qualquer pessoa que tem uma característica ou outra, uma ação ou outra isolada que vai ter. Isso é uma questão de... É uma padronização daquele personagem que ela veste para poder atuar no mundo, né? Então tem isso. Aí a gente tá falando aqui do masoquista. A ferida dele é o quê? Humilhação. Quanto mais profunda for essa ferida, mais situações de humilhação essa pessoa vai atrair para si. Então, inconscientemente, o que ela começa a fazer? Ela começa a se vestir mal, né? Ela começa, tipo, por exemplo, ela engorda muito e veste roupa apertada, coisa para chamar atenção pro ridículo. Porque por mais que ela tenha essa ferida da humilhação, é como se ela sentisse que ela merece ser humilhada. Então ela vai criar situações para ser humilhada, né? Que mais que a gente pode falar do masoquista? Sobre a sexualidade, reprime-se, né? Então é sujo, isso aqui é vergonhoso, né? E não quero experienciar minha sexualidade de uma maneira mais plena, né? Então tem tudo isso, né? Uhum. Inclusive, se for uma pessoa que sofre algum abuso, alguma coisa, é possível que esse abuso ele dure bastante tempo, porque se eu acredito que eu mereço sofrer, eu vou aceitar o abuso. Se eu vivencio constantemente a humilhação e a vergonha, eu vou ter muita vergonha de expor e falar o que está acontecendo. Então é uma ferida muito séria, muito profunda. Então, características fisiológicas. Provavelmente é uma pessoa que vai sofrer da coluna, porque traz muito peso para si. Se tiver agorafobia, numa necessidade de controle da situação, Medo de ser pelo livre, medo né? de ser livre, de sair fazendo as coisas desenfreadas. Excesso de gordura na região da pelvis, né? Barriga, nádegas e quadris, que é uma forma de dizer que teme a sexualidade, eu preciso proteger essa região, eu me privo do prazer sexual. Pode ter dificuldades de ereção e ejaculação precoce. Problemas respiratórios, eu me sufoco pelos problemas dos outros. Caramba. Pesado, né? Pernas e pés, não posso me mover, né? Porque tenho medo da liberdade. Fígado, pode ter problema no fígado, que o fígado filtra a raiva, né? Tanto sua quanto dos outros. Garganta e tireoide, porque reprime os desejos e necessidades. O masoquista, gente, ele sabe o que ele quer, mas ele não expressa por medo da vergonha. E esse não expressar, ele vai causando doenças, né? O pâncreas, não tenho prazer ou me culpo por ele. Coração, problema de coração, não me amo e não tenho prazer nem alegria de viver. É uma pessoa que pode ficar se sujeitando a inúmeras intervenções cirúrgicas, mesmo desnecessárias. Às vezes cirurgias estéticas ou outras bobagens, ou então fazer um monte de piercing, um monte de coisa. Parece que é uma necessidade de sofrer. Bulimia e obesidade. Associadas, né? Associadas. Tenho vergonha de comer na frente dos outros, busco recompensa na comida, me sinto culpada por comer demais. E aí eu passo pela situação degradante de ainda estar vomitando, né? E o próximo é qual? É Traição. a ferida da traição. Beleza. Conta pra gente aí, esposa. A ferida da traição acontece entre os 2 e 4 anos de idade. E essa é uma ferida bem interessante, porque entre os 2 e 4 anos de idade é quando a gente está desenvolvendo a energia sexual. A gente tem o chamado complexo de Édipo, que Freud falava, né? É quando a gente está desapegando tanto de estar só com a mãe, a gente descobre que tem um pai na parada e que eu sou fruto do relacionamento entre os dois. Então eu descubro o sexo. Opa, então homem mais mulher gera um bebezinho. Eu sou fruto disso. Então é geralmente aquela fase em que a menina vai olhar pro pai
e rola aquele apego. O menino olha para a mãe e rola aquele apego. O primeiro amor mesmo. É o primeiro paixão, amor, né, exatamente. Se isso não é vivenciado de maneira saudável, aí nasce essa ferida da traição. Um detalhe importante é que quase sempre a ferida da traição ela é precedida pela do abandono, né? Justamente porque a do abandono, lembra que a gente falou que é justamente congenitor do sexo oposto? O complexo de Édipo é congenitor do sexo oposto. Então, o que que acontece? Eu me senti abandonado pelo genitor do sexo oposto. Aí, o que que eu faço? Eu fico fazendo tudo para chamar a atenção dele. Aí eu fico sendo boazinha, aí eu tento seduzir. Olha, papai, olha como eu sou especial, olha isso, olha aquilo. E não funciona. Quando eu percebo que as minhas expectativas foram frustradas, aí eu falo, também não quero mais precisar da atenção de ninguém. E aí eu vou ser independente. Sendo independente, nasce a máscara do controlador. Não quero depender mais de ninguém, Não preciso quero controlar as depender de situações. ninguém. Né? Eu vou fazer o oposto do dependente, né? Que era da ferida do abandono. Na ferida da traição, eu vou assumir o controle da situação. Porque se eu controlo, eu machuco antes que me machuquem. Entendeu? Ou não deixo ninguém me machucar, tô controlando. É, exatamente. Vamos ver alguns exemplos aqui de como que a traição acontece. Pega aqui um genitor do sexo oposto. Fala do pai em relação à filha, por exemplo. O pai que se torna excessivamente possessivo, protetor com a menina. Então ela até começou a vivenciar ali o complexo de Édipo. Só que esse pai fica tão assim com ela que ele aprisiona ela no complexo de Édipo para sempre. Então é uma menina que provavelmente vai ter dificuldade até de se relacionar no futuro com outros homens, porque ela tá casada com o pai lá desde pequenininha. Emocionalmente. Emocionalmente ela tá casada com o pai desde 2 anos de idade. É que o Jung vai chamar de incesto psicológico, né? A desvalorização do pai impedir, por exemplo, alienação parental. A mãe faz alienação parental do pai, então a criança não consegue enxergar o sexo oposto e não faz essa associação de que papai mais mamãe é igual a filhinho. Então ela não vivencia o complexo de Édipo. Ela não consegue fazer essa integração de masculino e feminino na vida dela. Então fica faltando alguma coisa ali. Genitores que seduzem e manipulam a criança para obter interesses próprios. E muito provavelmente aqui eu tenho um genitor que também tem essa ferida. Porque ele sabe seduzir, né? Então, ele se aproveita dessa paixonite da criança por ele para ficar falando, vai lá e fala pro seu pai que não sei o quê. Então, eu preciso tanto de você. Eu fico tão mais feliz quando você faz isso pra mim. E aí, o que acontece? A criança, a princípio, pode acreditar, só que o inconsciente dela tá capturando que aquilo ali são interesses próprios. E ela, uma hora, vai crescer e vai compreender isso com mais clareza. E ela passa a não confiar mais na sedução, no sexo oposto. Ela perde a confiança. Ela foi traída. Né? Genitores que invalidam emoções legítimas do filho, por exemplo. Eu fiz uma coisa certa, boa, mas eu tomei uma bronca. Eu tirei nota boa, mas ninguém deu a mínima. Ou então eu fiz uma coisa, alguma tolice, alguma bobagem e ganhei um elogio. Ou então eu caí e me machuquei, ao invés de ser acolhida, todo mundo caiu na gargalhada. Meu pai, que deveria me pegar no colo e me consolar, porque eu tô chorando e tenho uma ferida aberta, gargalhou e riu da minha cara. Isso soa como traição, tipo assim, é algo oposto à expectativa que eu tinha. É isso. Vamos às características psicológicas dessa pessoa, do controlador. É uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, que quer, né? Impor, né?
Por quê? Porque eu quero estar no controle, então as coisas têm que ser do meu jeito. Né? Quando acontece do meu jeito, eu não corro o risco de ser traído novamente. Então, é uma pessoa que ela desconfia de tudo e de todos. Imagina, né? Quanta energia psíquica isso não consome. Com certeza. Ela tende à ansiedade por criar muitas expectativas em relação ao futuro. Cenários na cabeça o tempo todo. Uhum. E aí eu tenho que ficar... Exatamente. As coisas têm que acontecer exatamente como eu previ. E Só que pode as ser coisas... por detalhes. Uhum. Então eu tô detalhando tudo, então as coisas têm que ser, ou tem que ser simplesmente pela minha questão de dominância. Né? Então, assim, pode ser tanto para aquela pessoa que é mais analítica, quanto para aquela pessoa que é mais dominante. Né? No sentido de buscar influenciar as pessoas de forma que elas façam exatamente o que eu quero, ou pode ser simplesmente eu embarreirando ou criando uma série de questõezinhas para que as pessoas sigam o meu planejamento. É a minha forma de controlar. É, verdade. E é uma pessoa que ela valoriza a força, o conhecimento, porque são coisas que dão controle para ela, né? Então, inclusive, ela se cerca de pessoas que também são assim, porque passam uma certa segurança. Para ela, a fraqueza, a covardia são sinônimos de traição. Porque é como se ela não pudesse contar com essas pessoas. Em algum tempo, essas pessoas vão falhar com ela. Performance e confiabilidade estão associados, assim. É uma pessoa que ela teme a dissociação, as separações, rupturas. Né? Separar é a mesma coisa que trair na cabeça dela. Então, assim, às vezes ela tá numa relação, no casamento, por exemplo, que já não tá dando certo, mas ela fica adiando o rompimento, porque o rompimento, a dissociação, cada um ir pro seu lado, soa para ela como se fosse uma traição. Eu traí o meu propósito aqui, sabe? De fazer essa coisa dar certo. Quando criança, ela quer fazer tudo sozinha do seu jeito e quer ser elogiada por isso. Então é aquela criança que começa... Não, eu me visto sozinha, não, eu pentei meu cabelo sozinha, não, eu faço isso aqui sozinho, tudo sozinho. E o que demonstra uma fraqueza emocional grande, né? Porque é tudo por uma questão de insegurança, né? Então, É só para demonstrar força. Força, exatamente. Usa o olhar para manipular, seja para seduzir, seja para intimidar, seja para dissimular uma fraqueza, assim, tipo, tadinho, tipo, isso. Ela é uma pessoa muito atraente, que sabe seduzir, e ela só mostra o que ela quer. Lógico. Né? Eu preciso demonstrar força, é só o que eu quero. Ela, quando ela ajuda os outros, também é nesse sentido de demonstrar a minha força, a minha capacidade. É pra você ver como é que a pessoa é cheia de potencial, tem uma potência enorme, como todo ser humano tem, mas porque não atua com virtude, atua por medo, por ferida, ela faz realmente, assim, colhe os piores frutos, né? Então, foi bem aquela questão daquele vídeo que eu publiquei hoje lá no canal, em que conta-se a história de que o Brahma, né, que é das entidades ali dos hindus, ele deu poder na mão dos homens. E aí os homens começaram a fazer o mal. Aí ele falou, não, então vou recolher esse poder que eu dei nas suas mãos e eu vou esconder porque os seres humanos estão fazendo o mal. E aí ele pensou em enterrar, jogar na água. Na verdade ele foi aconselhado, enterrar, joga na água, esconde nos céus. Ele falou, não, todos esses lugares o ser humano pode alcançar algum dia. Ele falou assim, eu tenho uma ideia, eu vou esconder dentro do homem. Né? Então isso nos remete justamente à ideia de que eu preciso de autoconhecimento, me conhecer, me cavar aqui para dentro. Isso vai me gerar, inclusive, empatia, porque eu vou encontrar os meus medos, eu vou ver minhas sombras, eu vou precisar encontrar e ver isso no outro também, atuar bem.
Então, para eu ter a plena potência, descobrir todo o meu potencial, minhas habilidades, eu preciso, entendeu? Cavar para dentro e fazer o negócio acontecer. Esse é o caminho de virtude, né? Então, assim, tudo que a gente está vendo aí é muito interessante porque mostra isso, né? Que, no fundo, cada uma dessas atuações mostra uma plena potência de alguma coisa que está sendo regida por uma ferida, por um medo, né? Inclusive, esse é o caminho da cura. E a gente pode até falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. A gente está terminando de falar das feridas. Então, assim, o controlador é uma pessoa que tem humor instável. Se alguma coisa sai do controle, ela pode se tornar até agressiva, né? Vai buscar a companhia de pessoas fortes também. Forma opiniões rapidamente, é muito convicta e procura influenciar outras pessoas. E despreza a opinião de outros, só dela que vale. Como eu falei, tem dificuldade de encerrar ciclos, seja empregos, projetos, relacionamentos, porque é como se ela estivesse traindo o propósito daquilo ali. E aí é como se ela estivesse cutucando a ferida dela da traição, né? Tem dificuldade de delegar tarefas, porque não confia, né, nos outros, não confia que a pessoa vai dar certo, que vai fazer certo, vai fazer bem, e ela não quer ser julgada pela incompetência alheia. Deixa eu ver o que mais. Odeia que mintam pra ela. Ela é uma pessoa bem incoerentezinha, assim, sabe? Ela não gosta que mintam pra ela, mas por uma necessidade de controle, se precisar, ela mente. E o que é a mentira, senão uma forma de traição, Sim. né? Odeia pessoas autoritárias e controladoras. Por quê? Quem manda aqui sou eu. Faz todo sentido. Não confia em ninguém, mas se não confiarem nela, ela se sente traída. Então, assim, é tipo Incoerente, É né? incoerente mesmo. Ela por não confiar em ninguém, dificilmente ela tem um confidente. Porque ela acredita que as pessoas vão trair a confiança dela e abrir os segredos dela. Mas ela mesma faz isso. Se ela achar que precisa, ela ainda se enche de justificativas para soltar as confidências dos outros, sabe? É uma pessoa que come muito depressa, mas que também pode até esquecer de comer, porque não tem tempo a perder, ela tá sempre fazendo muitas coisas. O que pode acontecer com o controlador, fisiologicamente? Ter problemas nas articulações, por conta da tensão constante, principalmente nos joelhos, porque joelho é base. Eu não tenho confiança, que é a base. Tremeu as Que pernas. mantém a gente, O joelho falhou. de pé. Pode sofrer de agorafobia e espasmofilia, porque espasmofilia é o corpo mexendo sozinho, né? Perdi o controle. Ansiedade, né? Eu briguei tanto para manter o controle que eu perdi ele. O corpo começa a mostrar isso. E a ansiedade gera problemas estomacais, gera problemas gastrointestinais quaisquer, né? Inclusive, essa coisa dos problemas gastrointestinais é uma forma de perda do controle também. Eu não consigo mais controlar meu próprio esfíncter. Né? Problemas de perda do controle corporal, como impotência, diarreia, hemorragias, paralisia. Me sinto impotente, perdi o controle de tudo. Sistema digestivo, fígado e estômago, inflamações que estão relacionadas à impaciência, raiva e frustração. E a herpes bucal, o sexo oposto a nojento, não quero beijá-lo. Que tem aí quando está relacionado àquela questão lá que a gente falou, né? Do complexo de Édipo, que não foi bem vivenciado. Interessante. Vamos para o próximo, então, esposa. Estamos a ferida da injustiça. Essa é a quinta já. Quinta e última ferida. Isso. Essa ocorre entre os 4 e 6 anos de idade, geralmente com o genitor do mesmo sexo. E acontece quando a criança ela não se sente apreciada. Quando ela acha que recebeu menos do que ela julga merecer. E o que acontece entre os 4 e 6 anos de idade? É quando a criança está começando a se individuar. Ela se sente
Ela descobre que ela é uma pessoa Separada da mãe e do separada pai. de pai e mãe e começa a desenvolver características próprias, se tornar mais autônoma e integrar algumas singularidades, né? Características próprias, como, sei lá, ser uma pessoa mais... desenvolver a personalidade mesmo, características da personalidade. Então, eu começo a desenvolver minha personalidade e aí eu me sinto depreciada, aí eu posso experimentar essa ferida de injustiça, que é quando os pais são frios, apáticos diante das manifestações da criança, né? Ou quando são excessivamente críticos e controladores e a criança se sente oprimida naquilo que ela está tentando expressar de si mesma. Assim como a ferida da traição anterior que a gente falou, a ferida da injustiça geralmente também ela nasce primeiro de alguém que já teve a ferida da rejeição ali. Eu já me senti rejeitada, sendo rejeitada e não usando a máscara de escapista, eu tentei ainda ali ser o perfeitinho para poder agradar, né, o genitor ali que me rejeitou. Mas ao invés de ser acolhida nessa minha tentativa de agradar, é como se eles fossem frios, apáticos, não ligassem. Então eu me sinto injustiçada e eu me torno o quê? Rígida. Eu me desconecto dos meus sentimentos, que é para não experimentar mais esse sofrimento E a da rigidez rejeição. é a máscara. A rigidez é a máscara. Então, como que é? Quais são as características do rígido? É uma pessoa que ela evita o contato com os próprios sentimentos, ela se torna uma pessoa mais fria, né? Mais desconectada consigo mesma e, consequentemente, com os outros. Mas, gente, apesar disso, é uma pessoa extremamente sensível, tá? Ela se fere, ela se machuca, ela só não demonstra. Ela valoriza o rigor e a retidão a qualquer preço, porque lembra que lá na infância ela ficou tentando agradar papai e mamãe, e o sentimento dela, por ter sido experimentado como injustiça, ela quer ser justa. Ela só quer, ela não consegue. Então ela quer ser certinho e tal, e ela não percebe que isso se torna uma autoimposição tão grande que é injusto consigo mesma. Porque ela é muito autoexigente. Muito, muito autoexigente. Ela acha que ser questionado qualquer coisa é ser depreciada, injustiçada. E olha que paradoxo, ela tem medo da frieza, mas ela é fria. Ela é rígida? É. E quais são as características comportamentais, então, dela? Por ter essa noção de bem e mal, certo e errado, ela pode acabar se tornando uma pessoa muito moralista. Guardião da moral. Isso, guardião da moral. Nossa, se essa pessoa tiver uma experiência religiosa, então tem de ser aquele chato, legalista que quer impor tudo pro outro. É uma pessoa que costuma cruzar os braços, vestir roupas que apertam a parte da cintura, porque não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre chakras, mas a gente, aqui nessa região da cintura, a gente tem um plexo solar, que comunica muito as nossas emoções, então é como se ela estivesse bloqueando os próprios sentimentos aqui assim, né? E a gente faz muito isso quando a gente não quer se envolver. Por exemplo, eu tô num ambiente que eu não estou me sentindo confortável com as pessoas, a primeira coisa que eu faço é aqui, ó, cruzar os braços. Eu não quero trocar emoções, não quero trocar fluidos com essas pessoas. Estou me fechando. Estou me fechando. Exatamente. Então, é uma pessoa que veste muito preto e cores escuras também para ocultar seus sentimentos e emoções. Ela mostra muito o que ela faz, do que ela é capaz, porque Deus me livre das pessoas acharem que eu conquistei tudo isso que eu conquistei por sorte. Porque eu não pode parecer injusto. Eu mereci estar aqui. Eu fiz por merecer. Fiz por merecer. Inclusive, se ela recebe alguma coisa que ela não mereceu, ela vai dar um jeito ou de compartilhar com outras pessoas ou de perder aquilo ali. Porque tem que ser justo. A justiça, para ela, é um valor, assim, enorme. É uma pessoa também que ela tende a ser aquele otimista, idealista, cego, que vive em negação. Tá tudo desmoronando, ela fala, não, tá tudo bem, porque ela não quer entrar em contato com as emoções, admitir que tem coisas erradas
que assim, ela vai ter que experienciar algum conflito. Tudo tem que estar perfeito. Ela é perfeccionista, né? Ela não pode ter perdido a mão de alguma coisa ali. Então, tudo tem que estar perfeito e eu não posso experimentar, sentir. E essa rigidez traz essa questão de, calma aí, quem é você para ficar me questionando também? Então, abrir mão de posicionamentos e decisões e posturas é muito complicado para uma pessoa desse tipo. Exatamente. Exatamente. E se você questiona, é como se você estivesse cometendo uma injustiça contra ela. Como assim? Logo eu que sou tão certinho, pra eu ter colocado isso aqui é porque eu examinei todas as coisas. Eu sou o detentor do saber e da moral. Como ousa julgar meus julgamentos? Como você ousa julgar meus julgamentos? Quais as características, então, fisiológicas dessa pessoa, amor? Também pode ter problemas de pele, ressecada, espinhas, psoríase. Não me toque. E também porque ruboriza muito por vergonha, porque no fundo a pessoa percebe que muitas vezes ela própria está sendo injusta e quando ela percebe que ela também é, aí ela se envergonha. Então, é uma pessoa que ruboriza com frequência. É muito comum essa pessoa estafar por excesso de trabalho, por essa tentativa de ser perfeita. Se provar o tempo todo. Nervosismo, né? Isso vai afetar o sono. Insônia, exatamente. Pode ter transtorno obsessivo compulsivo por conta desse perfeccionismo exagerado. Anorgasmia, ejaculação precoce e impotência, porque ela vivencia muitos tabus na relação com a própria sexualidade, né? Ela sente que ela não pode relaxar nem sentir prazer. Pessoa rígida mesmo. Ela é muito rígida. Então ela acha que ela não pode relaxar nem sentir prazer porque ela acha que ela tem que ser perfeita também nessa área, né? Tem tensões inflamatórias por conta dessa rigidez, né? Ela até pode ter tendinite, bursite, essas ites gerais. Prisão de ventre e hemorroidas, porque tensiona e tem dificuldade de soltar, né? De relaxar. Problemas de visão. Me recuso a enxergar que as coisas não são perfeitas como eu gostaria que fossem. Então, essas aí são as 5 feridas. E as 5 máscaras. E as 5 máscaras que têm seus efeitos, né? Claro, psicológicos, comportamentais e na sua estrutura biológica também. Então, por isso que quando a gente fala, não é nada determinista, mas é um padrão de expressão do corpo, que o corpo fala de alguma forma. A gente pode ter experienciado mais de uma ou até todas as feridas. O que determina que máscaras que a gente vai usar é a profundidade. Então, às vezes, tem uma ferida que foi mais profunda e é aquela que me toca mais, que eu reexperiencio constantemente na minha vida. Então, naturalmente, é aquela máscara que eu vou estar vestindo mais ao longo da vida. Eu posso ter 2 feridas mais predominantes, não uma só. Como a gente viu aqui, que a traição e o abandono caminham juntas, né? Assim como a humilhação e a rejeição. Então, basicamente, gente, eu acho que a tomada de consciência é o primeiro passo para a cura. É claro que aqui a gente não tem como dar um passo a passo completo, né? Mas é sempre aquela questão que a gente vem conversando da tomada de consciência e que vem por meio do autoconhecimento, né? E perceber, aumentar a sua autopercepção, né? E às vezes é uma ferida muito complexa, muito enraizada, a pessoa tem que passar por um processo de terapia. Outras vezes o simples observar de si mesmo, de seus comportamentos, já vai ajudar a pessoa a se redirecionar, né? Mas muitas vezes tem que ser um processo de terapia, né? E muitas vezes, assim, eu não vi essa parte final, assim, tudo, mas muitas vezes é uma questão multidisciplinar, porque não existe nada hoje em dia, né? Em alguns países de ponta, eles não investigam mais nada que não seja encarando como tudo sendo psicossomático, porque tudo tem impacto ou na sua psique ou no seu corpo.
de alguma forma. Então tudo isso está comunicado. Então, de repente, a pessoa precisa se observar como um todo, né? Não só a parte psicológica e tudo, mas também tratar o físico, porque o físico vai ajudar o estado psicológico a melhorar, né? E tudo. E é importante a gente ver assim, essas feridas foram experimentadas na infância, então, naturalmente, elas estão ligadas à relação com os pais. E aí, eu tenho uma escolha, eu posso levar para minha vida inteira essa culpa projetada nos meus pais, ou eu posso admitir que fui eu que experienciei assim, e que a atitude dos meus pais para comigo é nada mais, nada menos do que um reflexo das próprias feridas deles, que eles também têm. Sim. Todo mundo tem, eles Sem também dúvida. tiveram pais, também tiveram infância, também sofreram feridas, né? E que tá nas minhas mãos hoje tomar consciência delas e me proporcionar aquilo que eu considero que me faltou. A gente já falou aqui outras vezes, né? Que hoje, quando a gente amadurece, a gente toma consciência, poxa, tá, se o meu caso lá, minha ferida é o masoquismo. Ah, me faltou nutrição afetiva. Hoje eu tenho condições de proporcionar isso pra mim mesma. Seja por meio do autoconhecimento, uma terapia, descobrir quais são os meus valores, passar a me amar. Então, aí eu vou me nutrir. Eu vou exercer a minha própria maternagem. Então, se a minha ferida foi de traição, se eu sei que a questão da traição é a falta de confiança, então eu vou fazer exercícios para estabelecer relações de confiança, começando por mim mesma, né? Como que eu posso confiar em mim mesma? Buscando minha própria cura, né? A cura dessa ferida. Eu vou olhar, eu vou acolher, eu vou compreender que houve razões, né, para eu passar por aquilo ali, que eu tô pronta para crescer com isso, que eu posso tirar aprendizado daquilo ali e me tornando mais forte. Eu posso confiar que eu sou capaz, né, de sair dessas situações e vou me tornando apta, inclusive, para confiar em outras pessoas, né, estabelecer relacionamentos de confiança. E isso eu posso fazer com todas as feridas. Se a minha ferida é de humilhação, se a minha ferida é de rejeição, eu vou olhar para essa ferida, olhar qual é o cerne dela e vou acolher, vou compreender, vou retirar aprendizados, porque a dor traz aprendizado. Eu posso escolher ficar como vítima ruminando aquilo ali, ou eu posso escolher tirar aprendizados e crescer com ela. E o quanto antes eu tiro aprendizados e cresço, eu paro de ficar repetindo esses ciclos. Né? Assumir o controle de uma forma positiva. Né? O controle do seu próprio processo de transformação. E não ser regido, mas passar a buscar uma observação e exercer algum domínio sobre isso, né? Curando as feridas. Então, é isso. Excepcional, muito bom. Se eu fosse você, eu reassistiria esse episódio, convidaria alguém, entendeu, para assistir junto com você. A reprise estará aqui no nosso YouTube. E se você quiser participar com a gente ao vivo, você pode nos encontrar no YouTube também às 19h31 na próxima semana, da terça-feira, ou assistir também pelo Instagram, que essa live vai ser transmitida sempre aí nesses dois a partir de agora. Então essa novidade a gente vai estar trazendo para vocês. E vamos ficar por aqui hoje. Vamos nessa? Então vamos ficar por aqui. Olha, um beijo no coração de vocês e estamos todos ligados na fonte. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.